Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos? Olá, caros amigos do GRESG. É sempre uma grande satisfação participar desses estudos com vocês, compartilhando esses momentos em que podemos estudar e debater sobre a doutrina espírita, que nos esclarece e nos auxilia tanto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da terceira temporada do programa Reflexão em Foco e tratando do tema principal, que é o perispírito. Meu nome é Cláudio Conte e essa terceira temporada cabe a nós apresentarmos. E o tema desse quarto estudo é a ligação entre condições de existência. Quando nós falamos em perispírito, tentamos tratar a respeito desse tema, é necessário vários conhecimentos de contorno, por assim dizer, para que possamos compreender em profundidade o que trata esse corpo espiritual em que não é palpável para nós ainda. Então existe uma dificuldade inerente ao processo por, como nós dissemos, não ser palpável. Nós não podemos apresentar aqui um perispírito e dizer como as coisas funcionam. Então, por isso que é necessário todo o conhecimento que envolve o tema para podermos tratar de uma forma mais completa. Então, por isso que hoje nós falaremos sobre a ligação entre as condições de existência, porque quando nós pensamos em espírito, perispírito, corpo físico, só aí nós já estamos falando de 3 condições de existência. Quando nós consideramos as várias camadas do perispírito, apesar de eu não gostar muito dessa terminologia, mas nós temos um número muito grande de condições de existência. E por isso nós precisamos tentar compreender como todas essas condições de existência se ligam para que nós possamos estar hoje aqui encarnados. Então, o primeiro tema nós falamos sobre o espírito em si, onde ele se encontra, que é uma das pontas desse sistema espírito, perispírito, corpo físico. Já falamos sobre a natureza da matéria, que é o extremo oposto, Então, o espírito está num extremo e o corpo físico no outro extremo. Já começamos a falar um pouco sobre esse sistema de comunicação entre espírito, perispírito e corpo físico. E hoje nós vamos aprofundar mais ainda nesse sistema de comunicação, mas vendo essa ligação entre as diferentes condições de existência. Então, só para relembrar, nós já falamos sobre essa questão do mundo material. Nós vimos que o mundo material é a percepção da manifestação do fluido de determinada forma em decorrência da ação do espírito. Vimos também que é assim que as diferentes condições coexistem em um mesmo espaço sem interferirem umas com as outras. E a percepção de um espírito em uma condição de existência diferente da sua pode ocorrer de forma intencional ou não. Então, essa foi uma abordagem sobre essa questão do mundo material e mundo espiritual. E nós também fizemos uma análise sobre a questão do tempo. O tempo é importante quando nós pensamos nessas diferentes condições de existência e como os processos se desenvolvem, porque o tempo é diferente para cada uma dessas condições de existência. Então, nós vimos que o presente, o que nós chamamos de presente, numa primeira análise, poderia ser a linha divisória entre o passado e o futuro, o que seria o tempo. Porque, no final, o que nós chamaríamos de presente seria apenas a linha divisória entre o nada e o coisa alguma. E essa análise
ela foi feita pelo filósofo Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido, né, no século IV. Então nós vemos que desde longa data as pessoas pensam a respeito desses temas, né, como um tema, algo, como tempo, algo tão importante nesse desenvolvimento. Então, depois desse preâmbulo, creio que já podemos iniciar o nosso tema de hoje, em que nós recorremos às palavras de Leon Denis no livro No Invisível. Ele diz o seguinte, esse texto de Leon Denis, eu acho ele muito interessante porque apresenta para nós a nossa dificuldade nesse entendimento das questões espirituais. Porque nós somos muito mais do que é palpável para nós. O que é palpável para nós é mais a matéria, certo? Então esse corpo material ele é palpável. E a dificuldade surge quando nós buscamos em compreender as questões espirituais baseado nas questões materiais. Por isso que os estudos anteriores pelo menos nós buscamos refinar esse entendimento do que seja material para podermos extrapolar para o que seja de natureza espiritual. Então, Leon Denis diz o seguinte: o homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não se conhece, nem utiliza senão a superfície. Então, nós vemos que nós somos um mistério vivo para nós mesmos. Então, nós não nos conhecemos, nós pensamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Então, é apenas essa falta de conhecimento a respeito de nós mesmos é porque nós analisamos ou tendemos a analisar tudo pelas questões materiais, sob a ótica material. Mas isso é a forma como o nosso cérebro funciona. E é por isso que precisamos mudar, alterar a forma como o nosso cérebro funciona, no sentido de análise de informação e interpretação de dados. Há em sua personalidade profundezas ignoradas, em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências, um mundo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal ou no sono magnético. Sono magnético seria um sono induzido por uma ação fluídica. Então, quando nós vemos essa colocação de Leon Denis, nós facilmente compreendemos que nós somos muito mais desconhecidos do que conhecidos. Certo? Porque ele diz que existe personalidades ignoradas, dormitam forças, recordações, mundo de ideias, faculdades, e isso tudo é obliterado pelo corpo físico, é o que nós chamamos de corpo físico. E como nós estamos muito voltados para o material, nosso cérebro, ou melhor, nossa mente é muito voltada para a análise do que é material, nós temos dificuldade de compreender ou a mesmo de perceber o que seja de natureza mais sutil. Mas, todas as noites, quando dormimos, nós nos libertamos desse corpo material. Não completamente, mas nos libertamos desse corpo material, dessa ação do corpo, e aí nós temos possibilidade de dar surgimento a uma série de outras potencialidades nossas. Mas para isso nós precisamos também saber usar. Nossa mente precisa estar aberta para essa possibilidade, para que possamos agir em conformidade com a nossa condição. Porque e por isso que é importante, os estudos espíritas são importantes também nesse sentido.
porque flexibiliza a nossa mente para percebermos um mundo que está além desse mundo material que nós entramos em contato todas as noites ou todos os momentos em que dormimos, seja de noite ou seja de dia. E é nessa abordagem que nós vamos trabalhar o nosso estudo de hoje. Mas quando Leon Denis fala sobre esse sono normal, né, ou sono induzido por ação fluídica, em que isso tudo surge, nós estamos falando em desdobramento. Não deixa de ser desdobramento. Então, em que o espírito temporariamente está livre das amarras que o corpo físico exerce. E também, né, dessa obliteração das possibilidades. Por isso que é importante, né, quando nós falamos em desdobramentos, nós não temos apenas o desdobramento durante o sono. Existem vários tipos de desdobramento em que depende da intensidade, por assim dizer. Né? Apesar de intensidade ser bem o termo, amplitude talvez, porque essas várias condições de existência, certo? Elas permitem desdobramentos nossos em vários níveis, porque nós atuamos em várias condições de existência. Então, existem aquelas condições de existência mais próximas do corpo físico, mas também as condições de existência mais próximas do espírito. Como nós falamos no início, em que espírito e corpo físico, eles são os dois extremos das nossas condições, ou melhor, das condições de existência em que podemos atuar. E aí, por isso que nós vamos recorrer à catalepsia e à letargia, que são fenômenos que Kardec utiliza no livro A Gênese, para abordar os níveis de desdobramento. Então, e essa definição de catalepsia e letargia que vamos apresentar, nós tiramos do dicionário. Então, uma visão mais científica, não espírita. Essa aqui, sobre catalepsia, nós tiramos da revista Super Interessante, em que o tema, né, o título dessa reportagem, que é longa, né, desse artigo, melhor dizendo, é longo, o título é O que é a catalepsia. Então diz o seguinte: é um distúrbio que impede o doente de se movimentar, apesar de continuarem funcionando os sentidos e as funções vitais, só um pouco desaceleradas. O ataque cataléptico pode durar de minutos a alguns dias. O que nós queremos salientar aqui, inclusive nessa visão, né, mais científica, por assim dizer, é que o doente não pode se movimentar, apesar de continuar vivo. Certo? Seus sentidos e funções vitais continuam funcionando, mas que impede de se movimentar. Isso significa há alguma alteração, agora numa análise mais espírita, na configuração espírito, perispírito, corpo físico, há uma alteração no processo de comunicação que impede ao espírito comandar o corpo para fazer um movimento qualquer, certo? Então nós vemos que esse sistema de comunicação ele possui uma complexidade que vai além daquilo que nós podemos compreender de uma forma direta. No dicionário Michaelis sobre catalepsia, consta o seguinte: síndrome esquizofrênica. Então nós vemos que a catalepsia tem uma visão de doença, de enfermidade, certo? Na visão científica, tá? Então é considerado como uma doença. É uma síndrome esquizofrênica caracterizada pela suspensão total ou parcial da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários, com extrema rigidez muscular,
e conservação dos membros em posições que lhes são impostas. Então, o que nós queremos salientar aqui nessa definição do dicionário é uma suspensão total ou parcial da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários. Então, de alguma forma, certo? Esse sistema se coloca de determinada forma, lembrando lá como nós abordamos em estudos anteriores a questão do sistema. Até apresentamos um sistema hidráulico de uma casa, muito simplificado, para nós entendermos como é que funciona um sistema em si. Em que, quando alguma coisa não funciona muito bem, então o sistema ele para naquele determinado ponto. Quando o mau funcionamento ocorre em uma componente principal, aí todo o sistema entra em colapso. Mas aqui nesse caso, nós temos uma alteração em um ponto qualquer, em que parte do sistema ele deixa de funcionar como previsto, como esperado. E aí nós temos essa suspensão total ou parcial da sensibilidade externa. Então, nessa comunicação, por assim dizer, ocorre uma alteração em que, novamente, como falamos no slide anterior, impede ao espírito de enviar comandos para que o corpo exerça um movimento qualquer, certo? E se nós temos uma suspensão da sensibilidade externa, significa que também o retorno, isto é, informação do corpo físico para o espírito, também não acontece, tá? Ou fica limitado. Na letargia, nós temos também no dicionário Michaelis, falando estado patológico, então novamente é abordado como uma patologia pela ciência. Nós aqui não estamos muito interessados, ou não faz parte do nosso estudo essa questão de patologia, mas sim apenas como eles veem as consequências desses processos, a catalepsia e a letargia. Mas é visto como uma patologia, não deixa de ser uma curiosidade. Estado patológico de inconsciência, bastante semelhante ao sono profundo e duradouro, do qual o paciente pode ser despertado, porém, logo em seguida, retorna a ele. Então aí nós temos um sono profundo. Então nós temos que é um nível de desdobramento, certo? Mais amplo do que no sono comum, porém não está tão afastado assim ao ponto que ele não possa ser despertado. Então por isso que ele é despertado. Mas em decorrência desse desdobramento mais profundo, ou dessa potencialidade de desdobramento de determinados espíritos, ele retorna à condição letárgica, por assim dizer, mas logo em seguida, certo? Então é um nível de desdobramento mais profundo do que o sono comum. E então, recorrendo ao livro A Gênese, lá no capítulo 14, em que Kardec fala sobre as catalepsias e ressurreições, ele diz o seguinte: a matéria inerte é insensível. Ponto. Então nós sabemos que a matéria inerte realmente ela não tem sensibilidade. Tanto é que após a desencarnação se faz autópsias dos corpos e os corpos não sentem dor, não sentem nada. Porque quem sente é o espírito. A matéria em si é inerte. Então a dor é decorrente do sistema de comunicação entre espírito e corpo físico. A partir do momento que um desses sistemas é isolado, que o componente corpo físico do sistema é isolado do restante, aí aquele corpo se torna inerte. O fluido perispirítico igualmente o é. Aí começa a ficar interessante. Porque o perispírito, sendo de natureza material,
Ele também é insensível, porque sensível mesmo é apenas o espírito. Tá? Então, se nós isolarmos, um exercício mental, isolarmos o perispírito desse sistema, também poderíamos fazer uma autópsia do perispírito, né, no nosso exercício mental, sem que houvesse qualquer tipo de dor, porque o corpo perispiritual também é inerte quando ele é isolado do sistema, mas transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. Então, nós temos várias componentes desse sistema em que a informação, ou né, a sensação não deixa de ser uma informação, em que sai do corpo físico até o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico. Então, né, quando nós pensamos em dor, a dor só existe quando um espírito esteja ligado ao corpo ou ao perispírito. A partir do momento que exista o desligamento, então não existe dor. Por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. E é interessante porque quando fala por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores, ele está relacionando esse sistema de comunicação entre espírito, perispírito e corpo físico ao nosso sistema nervoso. Porque a informação ela flui no corpo físico, falando apenas de corpo físico, através dos nervos. Certo? Então, se alguém sente uma dor no pé, por exemplo, esse processo de informação vem através do sistema nervoso. Por isso que ele faz essa comparação, né, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Então, quando nós pensamos em espírito, perispírito e corpo, nós podemos, na nossa mente, imaginar um sistema nervoso semelhante ao que está no nosso corpo físico, mas ligando todos os componentes do sistema. Agora, quando penso no nosso corpo físico, o sistema nervoso é material também, né? Então nós temos os nervos, que dissecando um cadáver é possível ver os nervos, tocá-lo. Mas quando nós vamos para esse sistema nervoso perispiritual, por assim dizer, ou espiritual, melhor dizendo, nós teríamos um sistema nervoso muito mais sutil, certo? De natureza perispiritual. E quando nós pensamos em natureza perispiritual, nós podemos pensar em níveis de comunicação que vão além da matéria. Tá? Só para fazermos uma analogia, antigamente o telefone, né, precisava de fio. Então tudo era baseado em cabos. Então o telefone da nossa casa, que é um telefone fixo, ele ficava fixo porque ele era ligado por cabos. E o cabo, desde o telefone da nossa residência até a central telefônica, e dali eram cabos que ligavam as várias centrais telefônicas, fazendo uma rede de cabos físicos. Hoje nós temos a telefonia celular, em que a telefonia celular não se utiliza de cabos, certo? Mas mesmo assim nós temos toda uma rede de comunicação baseado em um sistema não físico. Então é um sistema muito sutil, que se utiliza de ondas eletromagnéticas, mas apesar das ondas eletromagnéticas na nossa visão ainda faz parte do nosso mundo material, e por isso também não deixa de ser matéria,
mas não é um sistema físico como os cabos da antiga telefonia. Então, nós temos toda uma rede de comunicação que é baseada num sistema não físico. Quando nós pensamos nesse sistema nervoso perispiritual, nós vamos pensar também em um sistema não físico. É um sistema de comunicação que não é baseado em cabos físicos ou em nervos físicos, como o que faz parte, o que compõe nosso corpo físico. Então, o que nós temos, já ampliando aquele conceito aqueles esquemas que nós apresentamos no mês passado, então nós temos a ligação espírito, perispírito e corpo físico. Os comandos saem do espírito, porque é a parte sensível, é o que pensa, é a componente inteligente, melhor dizendo. E ele se comunica com o corpo físico e com o perispírito também. E aí nós gostaríamos de mudar um pouco essa visão de que o perispírito é apenas um meio de comunicação, é onde flui apenas um meio de ligação entre espírito e corpo físico, porque o perispírito não deixa de ser um corpo em si, com potencialidades, com propriedades. Haja vista que quando desdobramos, seja no sono, na catalepsia, na letargia, no êxtase, nós continuamos a nos manifestar em um mundo material, uma outra condição de existência, mas não deixa de ser um mundo material através de um corpo. E esse corpo é o perispírito, certo? Então ele não é apenas o intermediário de comunicação entre espírito e corpo, mas ele por si só é uma estrutura funcional. Então não podemos pensar no perispírito como os nervos do nosso corpo, nem como os fios, os cabos da telefonia convencional, certo? Porque ele em si é um corpo funcional, ele exerce funções, tal como o nosso corpo físico. Só que a sua existência está relacionada com uma condição de existência diferente da condição de existência desse corpo físico. Em contrapartida, o corpo possui sentidos físicos. Ele tem sensibilidade. E por causa dessa propriedade do corpo, ele consegue repercutir informações para o espírito, certo? Novamente, isso se processa sempre através de todo o sistema, corpo, perispírito e espírito. É numa direção contrária. Porém, o corpo físico, novamente salientando, também, o corpo perispiritual, novamente salientando, é um corpo que possui funções. Então não serve apenas de ligação ou de comunicação como um cabo. Novamente, nas catalepsias e ressurreições do livro A Gênese, de Kardec, a interrupção pode dar-se, a interrupção de comunicação. O que nós estamos abordando agora é essa comunicação. Então, a interrupção de comunicação pode dar-se pela separação de um membro. Então, quando um membro é amputado, nós encontramos aqui a separação do membro e, por isso, não existe mais a comunicação em si. Tal como um cabo lá da nossa telefonia convencional que tenha sido cortado. Ou pela secção de um nervo. Então, não foi o membro completo amputado, mas em decorrência de um dano houve ali uma ruptura no nervo. Então nós temos essa interrupção completa, mas também temos interrupções parciais, ou de maneira geral e sem nenhuma lesão. Então onde não há lesão no corpo, onde não há lesão
no nervo, mas uma interrupção de comunicação parcial. E isso acontece nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Então, na emancipação, quando nós dormimos, por exemplo, então existe essa interrupção de comunicação de maneira mais geral, em que não há nenhum dano físico no corpo, né? E a não perceber um ferimento, por exemplo, está relacionado com uma interrupção parcial desse sistema de comunicação. Então nós vemos que um sistema em si, espírito, perispírito, corpo, ele é mais complexo do que apenas, né, um meio de comunicação entre componentes de um sistema. Nesse estado, continuando, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer. Então, não é que seja assim, né? Que o espírito atraia para si o fluido perispiritual. Por isso ele diz, por assim dizer, que não tem uma forma mais clara para se apresentar esse conceito. Então o espírito atrai para si o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Então não é que seja algo intencional, apesar de que, se é possível acontecer não intencionalmente, então é um processo natural. Então há aqueles cujo domínio é de tal forma que eles conseguem conscientemente produzir uma insensibilidade momentânea em alguma parte do corpo. Isso que é interessante. Existem algumas pessoas que são capazes realmente dessa proeza, né, de produzir uma insensibilidade momentânea em alguma das partes. Então nós temos que esse fluido perispiritual, que é retirar, né, atraído ou não, por assim dizer, né, lembrando sempre, ele não é de natureza física, natureza material, mas para comparação com o que nós temos aqui, mas a nossa comunicação via telefonia celular, por exemplo, tá? Em que há uma interrupção da informação ou do fluxo de informação. Então não vamos pensar como algo físico, indo para um lado ou para o outro, mas vamos pensar em interrupção no fluxo de informação. E essa interrupção, assim como na telefonia celular ou nos cabos de fibra ótica, por exemplo, pode ocorrer por vários motivos. Nós aqui não temos exatamente como dizer, por falta de informação disponível, como se processa essa interrupção, né, do fluxo de informação entre espírito, perispírito e corpo físico. Kardec continua. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Aqui Kardec já vem apresentar uma outra abordagem para a forma como essa interrupção de informação funciona. Aqui, no slide anterior, que é esse aqui, ele fala nessa febril atividade, atrai para si, por assim dizer, o fluido perispiritual. Então é um processo físico. Quando Kardec fala nessa outro slide em modificação molecular, aí já estamos falando de um processo químico. Isso que é interessante como Kardec aborda essas possibilidades. A interrupção, por exemplo, da comunicação da telefonia celular, ela se dá através de processos
físicos, certo? Porém, quando nós pensamos em um sistema de comunicação baseado em compostos químicos, que é muito o que ocorre no nosso corpo, por exemplo, então esse sistema, essa interrupção pode se dar por uma alteração molecular. Aí é interessante que Kardec já começa a comparar os processos espirituais de uma visão mais química do que simplesmente, né, um fluxo de informação por meios físicos. E aí, nós podemos pensar uma alteração molecular dos componentes em si. E aí nós podemos, então, considerar, nessa visão de Kardec, que toda esse sistema de comunicação esteja relacionado com compostos químicos presentes no corpo físico e no perispírito. Então, essa regulagem de recebe informação ou não recebe informação pode estar relacionado não com o meio de comunicação em si, né? Ou como a informação flui, mas nas antenas. A partir do momento que há uma alteração química dos componentes, haveria também ou possibilitaria uma interrupção da comunicação. É por isso que muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho não ouve o ruído que lhe faz em torno. Aí nós ampliam, né, consideravelmente a forma como nós pensamos nessa relação espírito-perispírito-corpo físico, em que há uma alteração, e aí ele começa a ver perispírito também como formado por compostos químicos, né? Seria a química perispiritual, em que controla o sistema de comunicação, certo? Recebendo ou não a informação de determinado componente, não apenas do corpo físico, mas também entre as camadas do perispírito. E ele continua: efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Então, esse processo de desdobramento dos seus vários níveis, sonambulismo, êxtase, letargia, catalepsia, podemos interpretar como uma alteração dos compostos químicos perispirituais, certo? Claro que não de todo o perispírito, mas apenas daquilo que está relacionado com o fluxo de informação. E aí existe, então, um controle, né? Comunica ou não comunica. Também teríamos a possibilidade de uma comunicação parcial e não completa. Então, quando nós vamos, por exemplo, analisar o sono, mas que o espírito continua em atividade através do seu perispírito, em outra condição de existência, aí nós podemos analisar desta forma, em que o sistema de comunicação espírito e perispírito continua ativo na sua intensidade plena, e por isso que o espírito continua atuando através do seu corpo de expressão, que é o perispírito, na condição de existência compatível onde ele se encontrar. Porém, a comunicação com o corpo se mantém muito reduzida, tá? Claro que essa comunicação nunca acessa
nunca bem meio termo, né? Nos desdobramentos não cessa completamente. Quando cessa completamente é apenas na desencarnação. E aí na desencarnação, então, não haveria mais comunicação com o corpo físico, tá? Mas aí nós temos uma redução considerável do fluxo de informação entre espírito e corpo. Sempre se mantém enquanto encarnado? Sim, sempre se mantém como encarnado. Mas a partir do momento que diminui, então o corpo não está tão ativo. E Kardec diz: em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Então, baseado em tudo que nós falamos, quando nós vemos essa colocação de Kardec, que o perispírito só está ligado ao corpo por alguns pontos, nós vamos interpretar que a comunicação de espírito com o corpo, passando pelo perispírito, é claro, nesse slide aqui anterior, então nós vemos que essa comunicação se reduziu a tal ponto que há a impressão de que houve a desencarnação. Certo? Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. E por que pode entrar em decomposição? Porque o nível de informação está tão baixo, mas tão baixo, que algumas partes do corpo não recebem informação alguma. E para aquela parte é como se tivesse havido a desencarnação, certo? Mas essa ligação se mantém, como Kardec diz, por um fio. Na catalepsia desses níveis, em que a vida está por um fio, o que nós temos é o espírito, perispírito, a comunicação continua na sua atividade plena, porém com o corpo está, como nós podemos ver nessa representação esquemática, muito mais reduzida do que na condição de sono, certo? Por isso que é um estado diferente do sono, é o estado de catalepsia. E Kardec ainda continua lá no nosso livro A Gênese. Enquanto não se haja rompido o último fio, por fio vamos interpretar a comunicação, enquanto não se haja cessado de vez essa comunicação, que as alterações químicas do corpo e do perispírito que interferem nesse sistema de comunicação não haja sido completa, pode o espírito, quer por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver do corpo. Então, como ainda não houve a modificação molecular completa, ela pode retornar, certo? É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as possibilidades e algumas supostas ressurreições. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, então, novamente, não é que a molécula esteja fisicamente ligada, mas essas moléculas relacionadas, essa componente relacionada com o sistema de comunicação, não se haja completamente quimicamente transformado, E quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, corpo físico, impossível se torna todo regresso à vida.
Então, a partir do momento em que houve uma transformação molecular completa, aí fica inviável o retorno à vida e nós temos então o evento da desencarnação. E o evento de desencarnação é quando não há mais nem o mínimo de comunicação entre espírito e corpo físico. E quando houve a alteração completa da componente relacionada com a comunicação do perispírito com o corpo, aí então não tem mais retorno. Então, encerramos aqui esse 4º estudo da 3ª temporada do programa Reflexão em Foco. Pedimos sempre que deixem comentários sobre pontos que não tenha ficado claro, para que possamos trabalhar no programa seguinte, porque, afinal de contas, ainda temos muito tempo de estudo. Certo? Agradecemos, então, a presença de todos vocês, por assistirem os nossos estudos, agradecemos a atenção e podemos, então, fazer uma pequena prece de encerramento do nosso estudo. Vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai e a Jesus pela oportunidade que temos de estudar essa doutrina, que nos auxilia tanto ao entendimento da nossa existência, como espíritos que somos, Pai. Pedimos suas bênçãos para toda a humanidade da Terra que nos encontramos em momentos tão difíceis. Pedimos então, Pai amado, sua permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença e pela participação. E nos encontramos novamente no mês que vem no programa Reflexão em Foco. Então, muito boa noite e até a próxima. Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, 3ª temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos?